Eu estava folheando aqui um livro, que é um livro que para mim é muito marcante, porque é um dos primeiros livros que talvez eu não soubesse na época, mas me levaram para trabalhar esses temas de história, direito e filosofia, que é o clássico da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Esse aqui é um texto clássico da década de 50, o subtítulo é Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Aí enquanto eu preparava esse vídeo, eu folhei aqui e eu carimbei esse livro aqui com o meu Ex Libris, 22/5/2012. Eu estava na graduação e esse livro foi um livro que eu enfrentei na época, enfrentei partes. Eu estava, inclusive, no final de semana em Gramado, aqui na Serra Gaúcha, e fiquei maluco lendo esse livro. E é um texto muito denso, que coloca uma série de teses que são muito interessantes, que se relacionam com o vídeo da semana passada. Por que isso? Porque a Hannah Arendt ela começa realmente a fazer um tipo de tipologia do conceito de totalitarismo, que é um conceito que ele é fundamental hoje para entender as ditaduras do século XX, que é um conceito novo, que surge sobretudo na Itália. Quem começa a falar de Estado total, Estado totalitário, na década de 20, portanto, muito antes de Hitler chegar no poder, dos nazistas conquistarem o poder na Alemanha, são os antifascistas italianos. Da década de 20, se não me engano, 23, 24, se começa a falar na resistência antifascista de um Estado totalitário, se referindo à Itália de Mussolini. Só que na visão da Hannah Arendt, nas origens, o ponto dela é, nós temos dois grandes sistemas totalitários, que é a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Então, nazismo alemão e o Estado soviético stalinista seriam os dois grandes modelos de um Estado total. Total por quê? Porque totalitarismo aqui significa o quê? Controle da mídia, da grande imprensa, da reunião, da liberdade individual, da livre associação, de todo tipo de elemento da realidade que está colocado então no paradigma das liberdades individuais políticas. Ou seja, o totalitarismo quer controlar o discurso, controlar o que nós comemos, bebemos, como nos vestimos, como nos portamos, as nossas convicções, e a partir disso, então, fazer um controle que não é só uma ditadura, que não é só um regime autoritário, mas é um regime totalitário. E para ela, dois símbolos centrais simbolizam esse processo: o campo de extermínio nazista e o Gulag soviético. Na visão dela, o Mussolini e a Itália fascista também são, obviamente, uma ditadura. Mas para ela o fascismo italiano não é propriamente totalitário, que é uma versão que vai ser contestada por muitos estudiosos na Itália nos últimos 30, 40, 50 anos, que vão dizer, não é bem por aí. Não é só o campo de extermínio ou o campo de trabalhos forçados do Gulag, que se assemelhava muito a um campo de extermínio pelo trabalho, que vão caracterizar o regime totalitário. Isso na Itália das últimas décadas. Hoje, por exemplo, se fala que a Síria do Assad, pai e filho, Hafez al-Assad e Bashar al-Assad, que ficaram no poder por 54 anos e só caíram agora em dezembro de 24, também seria em dados momentos um regime tão repressivo, tão brutal, com câmaras de tortura, prisões horrorosas, que também seriam de fato um tipo de totalitarismo de corte árabe, típico do Oriente Médio, que chegariam a um nível do horror e da violência da mesma forma. Então, hoje, a discussão da tipologia dos totalitarismos, em alguma dimensão, eu diria que evoluiu muito da época da Hannah Arendt, que ficava, obviamente, em dois eventos grotescos, stalinismo e hitlerismo. Hoje a gente poderia discutir totalitarismo na Eritreia, que está com uma ditadura brutal também há muitas décadas. Ou seja, hoje esse conceito ele ganhou uma vida própria. Então, voltando aqui ao texto da Hannah Arendt, ela acaba nas origens, e o link do livro está aqui na descrição,
Primeiro com a ideia dos discursos raciais. Por isso que o subtítulo é Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Ela faz um tipo de genealogia para nos levar do debate cientificista radical, racial, e a partir dali, então, nos colocar como isso vai fazer metástase e chegar no ponto, então, de Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia, na União Soviética, e como que isso vai avançar. Então, esse texto aqui, gente, é considerado um dos 100 textos mais reconhecidos do século XX, basicamente, por várias publicações e revistas. Porque essa organização do campo que legou uma fama mundial para Hannah Arendt. Por isso que ela vai ser, então, tão destacada em vários momentos, como autora das origens do totalitarismo. E aqui é importante entender de onde que ela sai. Ela é uma judia alemã, eu vou pegar uma colinha aqui, que nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1906, estuda em Marburg e Freiburg, e depois, então, foge para Paris em 1933, e também nos anos 40, então, se estabelece nos Estados Unidos, e vai ser professora, então, na New School for Social Research de Nova York, que é uma instituição ainda premiadíssima, super bem falada, e ela vai estabelecer uma carreira muito de proeminência, sendo uma mulher judia exilada, que então vai ter um reconhecimento em vida enorme. Ela é também conhecida por ser uma discípula do Martin Heidegger, que é um filósofo alemão famoso por sua adesão ao fascismo, inclusive como reitor da Universidade de Freiburg, e a Hannah Arendt então vai ter uma trajetória extremamente destacada, algo muito atípico para uma filósofa mulher, e esse livro, então, As Origens, vai ser um dos pontos culminantes da sua trajetória. Eu prefiro muito mais esse livro do que, por exemplo, outro livro famoso, Eichmann em Jerusalém, que eu tenho as minhas críticas, que eu vou trazer aqui num outro vídeo, mas esse livro aqui, ele é fundamental para quem quer discutir imperialismo, antissemitismo, nazismo e, obviamente, o conceito de totalitarismo. E de como ele difere do conceito de autoritarismo. Então, siga no canal, se inscrevam e logo mais tem mais vídeos e o link para adquirir essa obra fabulosa da Companhia das Letras está aqui na descrição. Obrigado e até mais. YouTuber, hein?